Olha que interessante essa matéria aqui do Notícias da TV, né? Teve um evento lá no Rio de Janeiro, o Rio 2C, né? Que é um evento da era de comunicação e tecnologia, não sei o que lá. E daí a Rede Globo falou, aliás, foi nesse evento que o Lula lançou o tal do Tela Brasil e não sei o que lá, essas besteiras todas, né? E aí teve uma palestra do William Bonner, né, que é o diretor de jornalismo da Rede Globo. Vocês sabem, o William Bonner não é mais apresentador, ele não apresenta mais o Jornal Nacional, mas ele continua sendo o cara que faz a parada toda acontecer lá, né? E aí, o que eu achei curioso dessa história dele aqui é que ele coloca o seguinte, que o problema da falta de ídolos do brasileiro, né? Que o brasileiro não tem mais ídolos, que os ídolos do brasileiro, os únicos ídolos que tem inquestionáveis no Brasil é o Pelé e o Ayrton Senna. E depois disso não tem mais nenhum ídolo. Ele pulou o Nelson Piquet, que também é um ídolo do caramba, né? Um ídolo do Neymar Júnior também, né? Por que ele tirou o Neymar Júnior e o Piquet, né? Pois é, já dá uma dica de qual que é o problema, por que o Brasil não tem ídolos, né? Porque o problema é que justamente a informação descentralizada e distribuída, ela fragmenta a cultura. A informação em massa que a Rede Globo está acostumada, a informação centralizada, ela parte do princípio de uma cultura homogênea. Nós, libertários, temos os nossos ídolos, né? O Milei é um ídolo libertário, não tenha dúvida nenhuma. Um monte de autores aí são ídolos libertários, né? Mas não são ídolos globais, não existem ídolos do Brasil inteiro. Cada região, cada modo de pensar vai ter os seus ídolos locais. Isso é importante. Cultura se faz também com ídolos, né? Com ídolos no sentido não de idolatria, mas no sentido de pessoas que são admiradas pela comunidade, que são entendidas como fatores positivos na sociedade, né? E o que ele está chorando aqui faz sentido, porque é verdade, o Brasil era muito mais homogêneo no passado, quando você não tinha as redes sociais. Isso é uma coisa positiva, o Brasil melhorou agora com as redes sociais. Esse negócio de ter ídolos globais e coisa e tal, ele fala aqui que não tem nenhum artista que passe de 16% de ídolo. É porque, e caindo, tá? Porque os artistas brasileiros insistem em fazer propaganda para a esquerda, né? E eu aposto que os artistas que eles perguntaram aqui não tinha nenhum de direita, é só artista de esquerda. Né? E aí, lógico, ninguém vai passar de nada porque quem é que gosta de artista esquerdista, né? E uma coisa que ele apontou aqui, mas que os influencers nem aparecem, influencers é menos de 1%. E eu concordo, porque, mais uma vez, a internet, né, a informação descentralizada, ela é fundamentalmente diferente da informação centralizada. Você tem ídolos dentro do ecossistema de cada uma das bolhas, de cada uma dos grupos de interesse das pessoas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Notengo Dinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu acho muito engraçado, sempre que vem o pessoal da antiga mídia, né, da mídia tradicional socialista, né, que focada nessa mídia centralizada, nessa cultura de massa, né, cultura massificada, esse pessoal, é muito engraçado quando esse pessoal vem falar alguma coisa como um problema, que tipicamente não é problema, é uma mudança estrutural que está acontecendo na sociedade, não é um problema, né? É um problema para eles, eu concordo, para a Rede Globo é um problema. A Rede Globo sempre se baseou em você ter os ídolos da ocasião, né? Francisco Coco, Tony Ramos, e artistas, e cantores, e não sei o que lá. Sempre teve um monte de ídolos desse tipo que eram figuras respeitadas. E eram criados, inclusive, pela cultura em massa. Né? Interesse, é muito usado isso pela cultura massificada, você criar determinadas visões assim que na verdade qualquer pessoa é pessoa, gente. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo mundo tem inconsistências. É ilusão achar que, sei lá, o Ayrton Senna era muito especial, diferente do resto de nós. Ou que o Pelé é diferente de nós. Não, o Pelé era um cara também. Não estou dizendo que não seja um ídolo, realmente jogava futebol pra caramba. Na área que ele trabalhava, na área que ele atuava, era um cara fantástico. E outras coisas também. O Pelé tem muitas coisas que eu acho bastante interessantes, tá? Em termos de posicionamento político e coisa e tal. Mas, de novo, perfeito não é, né? E a mesma coisa vale para um monte de gente. Gente, a Xuxa era ídolo no Brasil. A Xuxa foi ídolo no Brasil, cara, feito pela Rede Globo. A Rede Globo construiu a imagem da Xuxa, né? E é impressionante. A Xuxa, que justamente surgiu, diga-se de passagem, porque o Pelé comia ela, né? O Pelé comeu a Xuxa uma época, para quem não sabe, né? Eles tinham lá um caso, não sei se eram namorados, se eram casados, se eram noivos, sei lá qual foi o caso. Ali que a Xuxa nasceu para proeminência, né? Virou famosa, né? Está sendo comida pelo Pelé, virou famosa, né? E virou um ídolo da criançada.
Se tivesse lei Felca naquela época, meu amigo, a Rede Globo já estava falida, meu amigo, estava na cadeia todo mundo da Rede Globo se tivesse lei Felca naquela época. Mas enfim, deixa quieto isso daí, né? Então, mas o ponto desse pessoal é que eles ficam vendo que a falta de ídolos no Brasil, né? Cadê que ele colocou aqui? Aqui. Contudo, o ponto mais sensível apontado no painel foi a conclusão de que o país carece de novos símbolos, né? Ayrton Senna e Pelé ainda lideram o orgulho nacional, ou seja, ídolos do passado. Em uma longa explanação, o CEO do Instituto de Pesquisa, a Quaest, Instituto de Pesquisa do Lula, tá? Quando os dados apontavam para um espaço vazio que precisa ser ocupado, temos que criar novos ídolos. Ih, rapaz, até imagino o que vão querer botar nisso daí. Consumo não significa identidade cultural, mas uma coisa é consumir e gostar, outra coisa é achar que aquilo representa o país. Como ampliamos essa noção? Esse pessoal está perdendo o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é um ídolo do Brasil. Para uma boa parte do Brasil. Olha o que esse cara está passando para resgatar o Brasil das mãos da esquerda, né? Então, como é que é a vivência cultural das pessoas? Uma das minhas hipóteses é que para ganharmos ainda mais representatividade na nossa cultura, todos temos que ter uma função importantíssima. Precisamos voltar a pensar estrategicamente em usar a cultura para criar referências e ídolos e pessoas. Repara como é que esse pessoal trata a cultura como uma ferramenta. Para eles, a cultura é uma maquininha para dominar a mente das pessoas, para controlar as pessoas. É isso que eles encaram. Esse pessoal não é melhor que os filhinhos de papai metido a cineasta no Brasil, que faz filme papo cabeça sobre Marighella e coisa e tal, como esse filme de merda, porque eles fazem isso pensando exatamente nisso, né? Eu quero que as pessoas passem a ver o Marighella como um herói. O cara matou gente, sequestrou, inclusive matou gente, Marighella matava gente da própria esquerda, tá? Se ele estava desconfiado que alguém estava dedurando o pessoal lá dos aparelhos, lá dos contatos que eles tinham lá, ele matou um monte de gente, matou jovens, adolescentes. O Marighella matou adolescentes que ele desconfiava que estavam vazando informação. E tá lá o pessoal, ai, Marighella, herói, é um herói, não sei o que lá. Esse pessoal é da mesma forma, estão querendo manipular para criar alguma coisa, criar essa imagem de ídolo e coisa e tal. Eu não duvido nada que eles estavam tentando fazer isso com o idiota do Luciano Huck, né? Achavam que o Luciano Huck teria entrado na política, porque, afinal, é um ídolo, né? Um ídolo que vai lá, faz o programa dele no sábado, não sei o que lá. Ninguém critica o Luciano Huck, não sei o que lá. São uns idiotas. Mudou o mundo, meu amigo. Vocês estão falando aí para um mundo de 1970. Aqui, ó. Quando perguntamos aos brasileiros quem é o artista famoso que te dá mais orgulho de ser brasileiro, 37% citam algum cantor, 19% citam algum ator ou atriz, e 8% um apresentador de televisão, 5% um atleta, 2% um escritor, e apenas 1% cita um influenciador digital. É verdade, exatamente porque a internet é diferente, é fundamentalmente diferente. Não tem esse negócio de grande ídolo para todo mundo. Você tem a cultura fragmentada, você tem justamente os grupos de interesse próprios de cada um. E isso é muito melhor do que você ter uma cultura massificada como você tinha antes, né? Que é uma cultura massificada, por definição, desrespeita muita gente, exclui muita gente, tira muita gente do ponto de interesse daquela pessoa, né? E ainda acho um absurdo o pessoal gostar de cantor e coisa e tal, mas eu entendo que música é uma coisa que realmente, né, atrai as pessoas, né? E ator ou atriz, 19%, para você ver que ainda tem o estrago que a Rede Globo ainda faz hoje na cultura brasileira. Eu falo para vocês, a Rede Globo ainda tem muita força hoje em dia, tá? É um engano achar que a Rede Globo não tem mais força nenhuma, não. Tudo bem, ela não tem nem perto do que ela já teve no passado em termos de poder, mas não tem mais tanto poder quanto teve no passado, mas ainda tem muito poder, né? 19% de otários citaram ator ou atriz brasileiro como um ídolo no Brasil. Repara, é por isso que o governo Lula criou lá o Tela Brasil, né, para dar dinheiro para esses artistas e coisa e tal, porque aquilo só serve para isso. Não tem nenhum outro propósito que não seja dar dinheiro para artista, né? E aí, o que o Lula quer dar dinheiro para os artistas? Porque ele quer pegar esses artistas que o pessoal ainda tem alguma idolatria e coisa e tal, e convencer eles a apoiar o Lula, né? Então esse é o canal que eles fazem, né? Nós, influenciadores digitais, não queremos mesmo não, ninguém aqui quer ser ídolo de ninguém não, pô. A gente tem as ideias nossas aqui, e vida que segue, meu. Cada um tem as suas ideias aí, né? Na era dos influencers, eles parecem que dar muito pouco orgulho aos brasileiros, eu não sei o que. Exato, porque não é o objetivo nosso não é dar orgulho aos brasileiros, isso dar orgulho aos brasileiros é uma ferramenta que vocês usam para controlar os brasileiros, né? E aqui, ó, quando perguntamos diretamente os nomes, o resultado foi Silvio Santos, 7%, Roberto Carlos, Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Antônio
Cara, que pariu. Que velharia do cacete, cara. Marília Mendonça e outra isso, porém 18% não souberam responder e 12% disseram nenhum. É muita gente, temos que criar novos ídolos, temos que fazer novos ídolos. Esquece, meu amigo, esquece disso. Esse mundo, vocês estão falando para o mundo de 1970, esse mundo acabou. Aqui, ó, para mostrar como a situação é dura na geração.com, os novos nomes da cultura nacional que aparecem são Marília Mendonça e Anitta, mas elas são muito minoritárias. É exato, ninguém gosta dessas porcaria, né? É uma geração que precisa de ídolos, mas não tem isso construído. Entenda, ele está dizendo, precisa de ídolos para nós controlarmos elas através dos ídolos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Precisamos criar os ídolos da geração Z para podermos controlar a geração Z. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Felizmente, a geração Z não tem ídolos, o que é ótimo, é excelente, não se deve idolatrar ninguém mesmo. Ou, a não ser na sua área, né? Dentro de uma área, dentro de um grupo, dentro de um conjunto de pessoas. Você tem expoentes dentro daquela área, isso é natural, né? Aqui. Aí o CIO do Instituto de Pesquisa ponderou que ao analisar dados relacionados ao consumo de cultura erudita, descobriu-se que apenas 1% frequentava o teatro. Teatro é cultura erudita? 2% iam a museus. Museu eu vou também, museu eu gosto de ir. E 4% frequentavam casas noturnas. Casas noturnas. Bom, dependendo do que você chama de casa noturna. Barzinho é casa noturna, né? O mesmo percentual que visitava exposições de arte ou ia a livrarias. Caramba, e a livraria? Quem que vai em livraria hoje em dia, meu amigo? Quando eu quero um livro, eu vou na Amazon, porra. Amazon.com, que porra de livraria. Esse pessoal, é o que eu falo pra vocês, cara. Esse pessoal, quando vê um problema, entenda, o problema é a cabeça desse pessoal. Felizmente, já estão morrendo, né? Até o próprio William Bonner já tá com cabeça branca aqui. Esse pessoal cabeça branca, todo mundo morrendo, ótimo. Aí a gente vai livrar o mundo dessa turma, dessa tralha esquerdista, socialista de merda, de comunista de cabeça branca no Brasil e partir para alguma coisa de solução real, de melhoria para o país, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.